Boa tarde a todos. Damos sequência, então, ao seminário Reforma Política, Avanço ou Retrocesso. E no painel desta tarde, o primeiro painel desta tarde, teremos a satisfação de ouvir três grandes especialistas na área. Doutora Carina de Paula Cufa, a primeira a falar, advogada conhecida na área e também coordenadora ao lado da doutora Marilda do curso de pós-lato sensu em Direito Eleitoral aqui do IDP. Também o doutor André Lemos Jorge, advogado também, renomado e com sólida carreira acadêmica e em várias instituições se destacou, inclusive, na organização de cursos de mestrado. E o doutor Gustavo Severo, também renomado advogado na área de eleitoral. Três grandes nomes que tratarão do tema Sistemas Eleitorais, Representatividade e Accountability. Tema do momento, inclusive, como todos ouviram no painel do período matutino, é difícil discutir sistemas de governo, que foi o tema precedente, sem tratar de sistemas eleitorais. Antes de passar a palavra aos palestrantes, eu destaco também a presença dos ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ministro Henrique Neves da Silva e ministro Sérgio Banhos, que falarão na sequência, e é uma satisfação. Passo a palavra, então, à doutora Carina de Paula Cufa. Boa tarde a todas e a todos. Queria, primeiramente, parabenizar a todos do IDP por esse brilhante evento, dizer que é uma honra poder trabalhar ao lado do professor Adib Casseb, do professor Alexandre, do professor Ricardo, e que esse seja o primeiro de muitos, eventos aqui do IDP, acompanhado com a nossa pós-graduação, que com certeza vai ser um grande sucesso. Queria cumprimentar aqui na mesa os colegas, o André, já foi juiz eleitoral, passou 2 anos no TRE e nos abrilhantou com suas teses, a linha G, em especial, deixou o seu legado lá no TRE. Também cumprimentar aqui Gustavo Severo, um brilhante advogado eleitoralista em Brasília, se não um dos melhores. Não, agora tem o Henrique também, que muito melhor, Henrique? Que vai ser dureza também, Brincadeiras à parte, são grandes advogados aqui, ministro Tarcísio, ministro Sérgio também, estão fora, mas são tão brilhantes quanto. E o tema que eu vou tratar aqui, eu vou fazer uma explanação aqui do que seriam os sistemas eleitorais, até porque é um evento acadêmico, acredito que alguns alunos não têm uma familiaridade tão grande com sistemas. E o que acontece? A gente sempre discute, qual sistema? É proporcional, majoritário, distrital? Vamos adotar o distrital porque ele é mais simplificado. Por quê? Porque não entendemos o proporcional. Mas dizer que o sistema proporcional é complexo, e de fato para se chegar ao cálculo, ele não é bom. E aí eu lembro até do comentário, que até depois acabou virando um artigo da Roberta Gresta, que ela falou assim, não é porque a energia elétrica é um sistema complexo, a gente não entende como que acende a lâmpada, que a gente vai deixar de usar, Então, mais ou menos isso. Eu queria fazer aqui uma avaliação dos sistemas existentes, para depois a gente tirar a conclusão de qual sistema seria o adequado para o Brasil. Claro que a gente tenta segurar nossas tendências, nossas opiniões, mas eu vou acabar falando aqui o que eu entendo, mas, obviamente, fica a critério de vocês também entenderem o que seria melhor. Aqui. Nós temos, na verdade, são 2 sistemas, e tem os outros que acabam se derivando deles. Tem o sistema majoritário, o sistema proporcional, que existe em lista aberta ou fechada, flexível e livre,
O distrital, que tem o puro, que ele o distrital são distritos, mas o puro, que seria pelo sistema majoritário, o misto, que ele mistura o majoritário proporcional. E tem o mal falado distritão também, que a gente vai tratar bem rapidamente, porque parece que ele não está mais tão na moda agora, no momento, né? Tinha essa discussão, tanto que foi lembrado aqui pelo senador Cássio Cunha, que iam aprovar o distritão para 2018 como, na verdade, uma troca. Olha, aprovamos o distrital se for aprovado o distritão para 2018. Mas parece que essa ideia foi superada e espero que sim. Então, vamos lá. Aqui tem o sistema majoritário. Até coloquei um bonequinho sozinho, né, com o troféu na mão. Por quê? O sistema majoritário é o sistema hoje adotado para eleger presidente, governador, prefeito e também senadores, né? E esse sistema, como que funciona? É um sistema que o partido lança um candidato e ele disputa os votos daquela vaga sozinho, separadamente. Então, portanto, aqueles votos são dados àquele candidato. Tem um sistema em 2 turnos, né, que a gente utiliza aqui, então tem que ter uma maioria absoluta de votos, senão se passa para o segundo turno para aquele candidato ser eleito. Esse é o sistema mais simples que existe, então fica muito fácil de explicar. E a gente tem o sistema proporcional. Aqui, pelo desenho que eu trouxe, né, tem um primeiro candidato com um saco com pouquinhos de voto e o outro em segundo lugar com um saco cheio de votos, falando, por que eu não fui eleito? E é o sistema adotado hoje para eleger deputados federais, estaduais e vereadores. Esse sistema, eu particularmente gosto do sistema proporcional, porque eu acho que o sistema proporcional ele garante a representatividade das minorias, né? A gente não pode desassociar o sistema proporcional sem a possibilidade de dar espaço para as minorias, né? Então, até como mulher, né, como defensora das minorias, é um sistema que mais me agrada. A bancada feminina até apresentou projetos de lista fechada por alternância de gênero. Agora está em pauta a discussão também de ter-se cotas de candidatura, né? Então, começaria com 10% das cadeiras de deputados federais, estaduais, vereadores seriam das mulheres, depois passaria para 12% na próxima eleição, depois 16%, para ver se assim conseguiria a paridade. Por enquanto, não foi votado, parece que não há um interesse muito grande da Câmara, ele sempre ficou empurrando para depois, aí não dá quórum, fica para a próxima. E é essa situação que se encontra hoje, né? As mulheres estão bem bravas com essa situação. O presidente Eunício ficou de pautar para que valesse para essas próximas eleições, mas não foi possível. E falar em reforma é isso mesmo, né? Acaba não tendo um consenso, né? As discussões são grandes em relação à reforma eleitoral. Essa parte de sistemas eu acho que é o ponto mais complexo que tem para se tratar. Não é tão simples mudar um sistema eleitoral. Não é assim, agora a gente não gosta mais disso, vamos fazer de outro jeito. Pode impactar muito grosseiramente na forma de representatividade. Então, hoje nós temos diversos partidos, foi agora aprovada a cláusula de barreira, então tende a diminuir. Acredito que vamos ter, nessa próxima eleição, uns 17 partidos, né? Temos hoje 35, mas acho que realmente esses cálculos foram até feitos por cientistas políticos, que tende a diminuir bastante. Então, a gente vai ter uma redução substancial dos partidos. E isso acaba dificultando um pouquinho a questão da representatividade. E por quê? Quanto mais partidos, mais fácil o acesso à política. Se o acesso à política for através de partidos, quanto mais partidos, mais chance aquele líder comunitário tem condições de dialogar com o partido e conseguir lançar uma candidatura. Mas, deixando esse tema
de lado, que não vamos tratar hoje de cláusula de barreira, mas de sistemas eleitorais, eu só queria pontuar aqui a importância, sim, de ter diversos partidos, mas que eles sejam tratados de uma forma que passe credibilidade para a sociedade. No sistema proporcional, eu verifico que o nosso sistema ele poderia ser aproveitado se tivéssemos fortemente algumas situações. Questão da fidelidade partidária mais rigorosa. Enquanto a gente permitir que os candidatos possam pular de partidos para partidos o tempo todo, a credibilidade partidária ela fica menor, né? O partido, numa eleição proporcional, tem sentido o mandato ser do partido e não da pessoa, porque o partido que mede os esforços, distribui fundo partidário, os votos daquele candidato os votos do partido vai para determinado candidato e faz eleito. Foi feito um levantamento, até num artigo que eu escrevi em autoria com o Dr. Luiz Carlos Gonçalves, a gente fez um levantamento que menos de 10% hoje dos deputados federais que estão no poder foram eleitos com votos próprios. Isso é possível através do sistema proporcional. Mas dizer que esse sistema proporcional, a pessoa está lá com 20 mil votos, não me representa, não significa isso. Por quê? Porque há uma representatividade partidária, aquele voto foi para o partido. Então, não podemos dizer que o sistema proporcional ele não é representativo. Ele é na medida da proporcionalidade, garantindo, assim, às minorias uma maior participação. Qual que é o defeito, né, do sistema proporcional? Por que acaba enfraquecendo os partidos? Uma questão é a fidelidade partidária, que deveria ser mais rigorosa. A outra, eu acho que é extremamente importante, ter eleições de verdade, nos diretórios municipais, nos diretórios partidários. Porque a partir do momento que a gente tiver eleições nos diretórios partidários, teremos, sim, uma verdadeira democracia partidária. E, com isso, o que acontece? Aquela pessoa que, às vezes, quer fazer um bom trabalho no partido, ela não fica abaixo de um cacique, como se intitulam, né? O cacique, o dono do partido. Mas ele pode montar grupo dentro daquele partido e disputar uma eleição. E, assim, mudar coisas que entendem erradas dentro daquele partido. E aí, com isso, acredito que vai até reduzir o número de novos partidos. Porque a partir do momento que você tem um partido criado e nesse partido você tem condições de disputar uma eleição, por que você vai começar do zero e tentar criar um novo? Então, talvez essa questão da eleição dentro dos diretórios partidários seja uma opção importante para o fortalecimento dos partidos e a manutenção do sistema proporcional. Um outro ponto importante é a questão da transparência das contas. Os partidos hoje são abastecidos praticamente de recursos públicos. Ainda é permitida a doação de pessoas físicas, mas é uma parcela muito pequena. E é uma parcela pequena que ainda nos preocupa. Como o ministro Gilmar disse, das 700 mil doações de pessoas físicas realizadas na última eleição, 300 mil não tinham capacidade financeira para doar. Ou seja, pelo menos metade tem-se quase que comprovada que houve fraude. E algumas que tinham renda suficiente para doar, mas podem também não terem doados. Então, imagina, a questão da doação de pessoa física é preocupante, porque pode, sim, fazer com que os partidos e as candidaturas sejam abastecidas pelo crime organizado, também pela igreja, né? Imagine, daqui 10, 20 anos, a gente tem uma bancada praticamente religiosa, né? Então, essa é uma situação que preocupa, né? A gente tem que ter uma bancada que represente todos os segmentos da sociedade, não somente uma, ou seja, aqui tenha mais dinheiro, mais capital para investir nas candidaturas. E a questão da cláusula de desempenho, né? A cláusula de desempenho, entendo ela como importante, mas eu não concordo com a cláusula que passou agora, né, na Câmara dos Deputados, porque a que passou agora ela prevê um desempenho, né, não por algumas eleições, depois para. Então, assim, a hora que passar tudo, os sobreviventes vão falar, não, agora eu não preciso mais
batalhar para conseguir deputados federais, porque a minha sobrevivência já está garantida. E o segundo ponto, a gente vai ver um esforço absurdo dos partidos políticos para eleger deputados federais e não vão estar tão preocupados em eleger deputados estaduais, né, e cargos do executivo em eleições municipais, vereadores. Então, acho que a gente poderia apresentar aqui como solução uma cláusula de desempenho, sim, mas uma cláusula de desempenho medida todos os anos eleitorais. E não só para a quantidade de deputados federais que aquele partido conseguiu eleger, mas a quantidade de deputados estaduais, a quantidade de vereadores, de cargos executivos, o que aquele partido faz em prol do filiado, das candidaturas. Então, essa é uma proposta que apresento aqui. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, de como funciona o sistema proporcional. Eu fiz um quadrinho no próximos slides, tentando apresentar aqui como ele não é tão complexo assim. Apesar de ser, não é simplificado como o do sistema majoritário, mas ele não é tão complexo como parece. Né? Uma das críticas do sistema proporcional é a questão do tão falado efeito tiririca. Né? Tem um puxador de voto e aí esse puxador de voto elege vários candidatos. Eu não vejo isso como um ponto negativo. Vejo desde que haja a coligação. Por quê? Partidos com ideologias distintas se coligam, aquele candidato de um partido elege candidatos de outros partidos políticos. Né? Agora, a partir do momento que aquele puxador de voto está fortalecendo a própria legenda, não vejo isso como problema, porque está fortalecendo um grupo. Então, aquele voto que sobra, né, teve mais do que necessitaria, é melhor ir para uma outra pessoa daquele grupo político do que ir para o lixo. Né, como é o distritão, por exemplo, que todas aquelas sobras de votos acabam indo para o lixo e não vai para nenhum outro candidato. Então, não vejo como um defeito tão grande como pontuam por aí. Até uma proposta que fizemos, né, nesse artigo que eu falei que está publicado no Conjur, sobre a questão, a gente aproveita esse sistema proporcional para eleger, inclusive, minorias. Porque se a gente avaliar que menos de 10% são eleitos com votos próprios e eles, se sim, terão garantidos os seus mandatos, o restante poderia representar o partido, mas numa lista alternada. Bom, no lugar de pegar somente os mais votados para entrar nessa lista, eu poderia pegar uma mulher, um homem, e nisso até mesclar com outras minorias, negro, com representantes do LGBT, índios, enfim, a gente poderia ter um Congresso, uma Câmara dos Deputados muito mais plural se a gente adotasse a possibilidade de listas com alternância na questão do sistema proporcional. E agora vou lá para a parte interessante do quadrinho. Né? Aqui, São Paulo. São Paulo tem direito a 70 cadeiras na Câmara dos Deputados. Hoje, nós temos mais de 32 milhões de eleitores no Estado. Se todos comparecerem à urna em 2018 e não tenha nenhum voto nulo ou em branco, ou seja, coisa impossível, o quociente seria de 430 mil votos, ou seja, precisaria de 430 mil votos para ser eleito deputado federal. O quociente eleitoral de 2014 foi de 303 mil votos, né? Um pouquinho mais de 303 mil votos. Está aí no slide a quantidade exata. E na última mini-reforma, o sistema proporcional ele sofreu uma pequena mudança. Criaram uma cláusula de desempenho mínimo das urnas. Ou seja, o sistema proporcional puxaria aquele candidato com poucos votos, né? Ou seja, os votos no partido iriam para esse candidato que não alcançou o quociente, mas ele tinha que ter um mínimo de 10% do quociente eleitoral para poder assumir aquela vaga. Se ele não tivesse, passava para o próximo partido até chegar a uma situação em que nenhum dos candidatos tivessem um mínimo de 10%, e aí sim iria para esse candidato que não obteve. Então, vamos lá. A gente tem aqui 4 situações. Tem o partido A e o partido B coligados.
o partido C, o partido D e o partido E. A primeira situação, ele teve 100 mil votos válidos, o segundo 83 mil, o terceiro 15 e o último apenas 2 mil votos. Então, o quociente partidário do primeiro seria 10, tá? Eu vou só explicar o primeiro, porque os outros seguem a mesma lógica. Então, eu tenho 100 mil votos, eu divido isso, a quantidade total de votos obtidos por esse partido, pelo quociente eleitoral. Qual que é o meu quociente eleitoral? Aqui, no caso fictício, seria 10. Seria 10. E como que eu calculo o quociente eleitoral, né? Eu tenho 200 mil votos válidos no total, eu divido pelo número de vagas. Aqui, no caso, o número de vagas que eu tenho são 20 vagas, e aí eu tenho, a partir do quociente eleitoral, eu tenho o quociente partidário. No primeiro exemplo, desses 10 candidatos, dessas 10 cadeiras que eu tive, só 9 candidatos tinham mais de 10% do quociente eleitoral. Então, o que aconteceu? No lugar de eu conquistar 10, o partido conquistou 10 cadeiras, mas ele não vai assumir as 10 cadeiras porque um dos candidatos não teve voto suficiente para alcançar aquela cadeira. Então, ele vai ficar só com 9 cadeiras. Aí, o segundo alcançou 8, 1, e ficaram sobrando 2 cadeiras ainda para alcançar pelo esse sistema de distribuição. E aí, qual que é o sistema que é adotado aí para fazer um novo cálculo? É o cálculo das sobras que é feito pelo sistema das médias. Então, a primeira vaga eu vou fazer o seguinte cálculo. Vou pegar a coligação do partido A e do partido B, ele teve 100 votos, e eu divido pelas 10 vagas obtidas, né, ele teve 10. Mas a vaga que ele tem obtido pela média, aqui como é a primeira média que a gente está analisando, vai ser 0 mais 1. Então, eu vou fazer 100 mil dividido por 11, vai dar 9.090. E aqui, fazendo cálculos das 4 situações, e o partido E, ele não vai participar, porque o quociente partidário dele foi inferior a 1. Tá? Ele não obteve nenhum. Mudou isso? Mudou. Agora com a reforma. Com a sexta-feira, né? Não, a gente vai falar, não, estou falando como até ontem, até semana passada, como que era até a eleição de 2014. Pensei que tinha mudado da mini-reforma e eu não estava sabendo. Não, nessa da reforma, sim. E aí, o que acontece? Esse partido, ele, pelo sistema proporcional até então vigente, até a eleição passada, ele não participaria porque o quociente partidário dele foi inferior a 1. Ele não alcançou nenhuma cadeira. Aí eu fiz a distribuição, quem teve um número maior foi o partido C, então ele conquista essa cadeira. E aí eu distribuo a segunda vaga da mesma forma. Só que aí, quando eu for fazer o cálculo do partido C, vai ser os 83 mil votos, dividido por as 8 vagas obtidas, mais 1 da vaga obtida pela média, que foi do primeiro cálculo, mais 1. Então, eu vou dividir por 11, né? Então, esse valor pelo 11, e aí acaba que a coligação A e B acabam obtendo a maior média. O que acontece aqui? Vamos lá, na regra válida para a eleição de 2014. Como essa coligação, se ele tiver um candidato que tenha o quociente, mais de 10% do quociente eleitoral, a vaga dele, senão vai passando até o ponto que chegue que ninguém tenha os 10%, e aí assumiria o primeiro que o partido o partido que primeiro obtivesse. Né? Então, é assim que funciona o sistema proporcional. Aparentemente, é um cálculo complicado, porque, como vimos naquela figura, como assim um candidato teve muitos votos e não foi eleito, e aquele que teve um pouquinho de voto foi eleito. Então, é porque é conta dessa distribuição. Mas isso não significa que não há representatividade, porque a representatividade do partido, porque o partido conquista primeiramente as cadeiras e depois distribui entre os seus candidatos. E agora a gente vai falar um pouquinho do sistema distrital, que é o que está sendo muito debatido
porque parece que vai ser o próximo sistema adotado no país. Ainda não há um consenso na Câmara dos Deputados, mas tudo indica que vai ser adotado esse sistema. É engraçado que quando sempre vem uma crise política, a culpa é do sistema, né? A culpa nunca é das pessoas. Então, a gente também tem que refletir isso. Se o nosso sistema é tão problemático assim que precisa ser mudado, ou se a gente precisa ajustá-lo em alguns pontos e mudar as pessoas em si. E como que a gente muda as pessoas? Muito fácil. Tem eleição. É a sociedade se conscientizar e nós, que somos formadores de opinião, também começar a conscientizar aqueles que não estão tão imbuídos assim na questão política, né? Porque falar assim que política não interessa, ok, não interessa até que ponto? A gente está numa crise econômica e política, a crise econômica veio em decorrência da crise política, né? Então, assim, se a gente for discutir o preço do arroz, o preço do feijão, está tudo envolvendo política. Então, a gente não pode fechar os olhos e falar, não gosto de política, não me interesso por política. Mas, como sempre pensam que a forma de salvar um mundo é mudar o sistema e não as pessoas, vamos tratar agora do sistema distrital. O sistema distrital ele surgiu na Alemanha. Ele é um sistema... na Alemanha, ele é o distrital misto, né? Então, é um sistema que funciona da seguinte forma. Metade das vagas são disputadas pelo sistema majoritário. Então, aquele primeiro sistema que eu apresentei para vocês e é o sistema hoje adotado para a eleição de senadores. Ou seja, é eleito o mais votado. E a outra metade ele é avaliado pelo sistema proporcional. Né? Nos Estados Unidos também há esse sistema, no Canadá e na Inglaterra, que aí seria, na verdade, o distrital puro, ou seja, é distribuído os distritos, né? Mas somente pelo sistema majoritário e não essa divisão de sistema majoritário proporcional. Aí tem uma diferença aqui. Nesses países é exigida a maioria simples e na França é exigida a maioria absoluta, por isso que tem os 2 turnos. Vamos lá, as vantagens do sistema distrital, né? Segundo os próprios relatórios dos deputados e senadores nas apresentações dos projetos de lei. Aproxima o representado do representante, porque, como são feitos distritos, são separados. O Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, seriam vários distritos, aquele deputado vai ter ligação direta com o distrito dele. Ele vai ser como se fosse um vereador, né? Um grande vereador. Ele vai representar uma parcela do Estado e não mais todo o Estado. Então, entende-se que traria uma proximidade do eleitor com o candidato eleito. Acaba com a figura do puxador de voto, né? O sistema como posto. Ele é mais simples, né? Como eu falei, é fácil de ser avaliado. Tem menos custos, porque no lugar de fazer uma campanha no estado inteiro, ele vai fazer só num distrito. E evita a disputa entre os candidatos do mesmo partido, porque, como vimos, no sistema proporcional, você é candidato por um partido, mas você disputa com outros para ficar em melhor posição naquela lista, né? Que aí depois, no final, o eleitor ele forma uma lista, que é a lista aberta, ela acaba se formando assim. E qual o problema desse sistema que preocupa muitas pessoas da área acadêmica? A gente teve uma situação em 1812 que o governador governador de Massachusetts e vice-presidente da época, para tentar aproveitar a situação e conseguir se eleger, ele mapeou os Estados Unidos de uma forma que lhe favorecesse. Ou seja, ele pegou nos redutos que ele tinha mais votos e distribuiu para ele ter mais distritos em seu poder, né? E aí, com isso, ter uma vantagem. E hoje, todos os projetos que estão em andamento, como que eles preveem? Passando o voto distrital, por emenda constitucional, ele vai ter
vai ser uma lei ordinária que vai definir os critérios para se escolher o distrito. E alguns projetos prevêem que o TSE, tem alguns que falam até de TRE, de fazer essa distribuição. Mas o TSE e o TRE, se for o caso, que aí não é uma questão de competência, a competência seria do TSE mesmo para fazer essa distribuição, se fosse o caso, iria ter uma dificuldade. Por quê? Ia ter que estar subordinado a uma lei que depende de menos deputados e senadores para ser aprovado. Então, essa é a preocupação de como que seriam formados os distritos. Aí tem a figura, uma figura de salamandra, por isso que recebeu o famoso nome de gerrymandering. Então, essa é a maior preocupação do sistema e a questão de falta da representatividade das minorias, né? Apesar que o sistema distrital misto, ele garantiria isso, empate, na questão dos 50%, que seria adotado o voto proporcional. O voto distrital no Brasil. O voto distrital no Brasil ele já existiu, mas ele foi adotado durante o Império e era, na verdade, uma forma disfarçada de nomeação dos deputados pelo imperador. Então, muitos entendem e levantam essa bandeira que o Brasil nunca teve um voto distrital, porque, apesar da nomenclatura, ele era uma forma disfarçada de nomeação de deputados. Teve um estudo muito interessante, que foi o primeiro estudo que foi realizado para a implantação do voto distrital no Brasil, distrital misto, que foi feito a pedido do presidente Castelo Branco, e quem chefiou esse estudo foi o ministro Vilas Boas. Contudo, isso não prosperou, porque a gente teve o ato institucional número 2, que fixou o sistema bipartidário, e aí não haveria sentido a gente ter a adoção. Até haveria sentido, mas assim, não prosperou uma mudança mais radical, porque se entendeu que com o sistema bipartidário se resolveria a crise política, né? E que a gente viu que, de fato, não aconteceu, tanto que a gente voltou para o sistema atual. E aqui, nos próximos slides, eu trouxe todas as PECs que estão tratando, mas eu vou passar bem rapidamente. Né? Tem a 9 de 2015, a 90 de 2011, a 61 de 97, a 25 de 2015. E aqui eu vou fazer um destaque para 25 de 2015. Foi uma proposta do senador José Serra, e ele apresentou essa proposta para que as câmaras municipais com mais de 200 mil eleitores se fosse feito pelo sistema distrital puro. Né? E aí ele determinou que, na proposta, determina que os candidatos a vereador não teriam direito à propaganda, à rádio e TV. A crítica a esse projeto é sempre usam a eleição municipal como experimento. E a minha preocupação com isso, porque tudo acontece no município, onde tem os maiores problemas é no município, onde tem as maiores despesas, tudo acontece no município. E, infelizmente, o município sempre serve como teste. A gente viu a última eleição aí, com várias situações, né? A questão do próprio financiamento. Vamos fazer um teste, vamos ver como que vai ser a eleição sem dinheiro. Né? Aí deu o que deu. Não, vamos criar agora o fundão, porque sem dinheiro não se faz campanha. Mas deixar os vereadores, né, os prefeitos, fazerem campanha sem recurso público. E falar assim, de fato, teve um resultado positivo na questão da corrupção, eu acho que, de fato, sumiu o dinheiro, inclusive do Caixa 2. Não sumiu, mas, assim, reduziu. Mas eu não acho que é só em razão da regra do fim do financiamento das empresas, mas por conta da Lava Jato. Eu acho que muitos empresários não fizeram aportes para campanhas eleitorais, não pensando no proibido, mas no medo. Então, eu acho que é uma coisa que não vai ter uma solução, não é uma solução eterna. Eu acho que a hora que acabar a Lava Jato, ou, vamos supor, até por conta de alguns procedimentos que foram adotados na parte investigativa, que a Lava Jato não prospere como se imagina, todo mundo vai falar, não, viu, não deu nada, vamos continuar com Caixa 2. Então, não sei se esse é um sistema que venha a favorecer e vai realmente
reduzir ou acabar com a corrupção. Eu aposto mais na questão da fiscalização e da transparência. Aí, passando aqui, tem várias outras PLs, né? Aqui eu estou apresentando as proposições de iniciativa da Câmara dos Deputados. E vamos lá para finalizar o Distritão, que eu também quero dar oportunidade aqui para o debate, que aí a parte mais interessante vai ficar, sem dúvida nenhuma, com o Gustavo e com o André. A figura aí que eu coloquei do Distritão é Diga Não ao Distritão, porque teve uma campanha muito forte nas redes sociais reclamando do Distritão. O Distritão, como que ele funciona? Diferente do distrital, que o Estado ele é dividido em vários distritos, o Distritão, o Estado vira um distrito único. Então, seria como a gente ter eleições de deputados estaduais e federais, como é feito hoje de senadores. Então, a gente teria várias eleições de senadores, ou seja, uma eleição absurdamente cara. Seria muito boa para a advocacia, né? Porque a gente faria várias campanhas de governador e a todo mundo, né, ter campanhas grandes, disputas ferrenhas. Mas, por outro lado, é muito ruim para a democracia a gente ter um custo tão alto, campanhas tão pesadas e altas. Esse sistema foi muito criticado porque ele é aplicado, ele existe hoje em 4 países. Numa ilhazinha que chama Pitcairn, Vanuatu, Jordânia e Afeganistão. Ou seja, se são esses países que adotam, por que o Brasil vai adotar? A questão da crítica também, que é feito um esforço enorme por aquele deputado para alcançar votos. Então, vamos supor, se ele precisa de 300 mil votos para ser eleito e ele consegue 1,5 milhão, o que for a diferença desses 300 mil vai para o lixo, não vai para o partido. Então, a crítica é muito grande a esse sistema por conta disso. O eleitor reclama assim, eu não sei para onde vai meu voto. Aí ele vai ter certeza, vai para o lixo, né? Então, esse sistema não reputo mais adequado. E, além de ser um sistema caro, ele vai acabar prestigiando os políticos que já têm mandato, artistas, né, pessoas famosas, e pessoas com recursos financeiros próprios suficientes para bancar uma campanha toda. Agora, para finalizar, falar um pouquinho da questão da candidatura avulsa. Tem uma ação agora correndo no Supremo para possibilitar a candidatura avulsa. De fato, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela tem uma previsão no artigo 23 que fala que garante a todos os cidadãos que devem gozar de direitos de serem eleitos em eleições periódicas autênticas. E aí ele fala que só pode ser limitado esse direito exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. E aí eu trago aqui até prestigiando a minha colega de coordenação e amiga Marilda Silveira, que ela escreveu um brilhante artigo e certamente se ela estivesse aqui, ela falaria sobre o tema com muita maestria. Ela escreveu um artigo muito interessante falando em relação às candidaturas avulsas. Ela concorda que a Convenção Americana de Direitos Humanos faz essa previsão. Só que se a gente aplicar essa convenção para as candidaturas avulsas, ou seja, a convenção não prevê aqui como requisito, né, como possibilidade de excluir filiação partidária, mas também não prevê aqui condenação por ações eleitorais, por ações cíveis de improbidade administrativa. Então, o que aconteceria com a lei da ficha limpa aí? Só ia ficar vigendo a linha E da lei da ficha limpa, que prevê as condenações por crime eleitoral. Então, se o Supremo vier a autorizar as candidaturas avulsas... Perde a graça. Né? Perde a graça, né? Certamente a linha da ficha limpa deverá, por uma questão lógica, cair, né? Além disso, tem o problema da incompatibilidade com o nosso sistema. Para a gente admitir a candidatura avulsa, a gente vai ter que mudar um monte de coisa. Por exemplo, como que a gente divide hoje o fundo partidário? Depende do desempenho dos partidos, né? O número de deputados que eles obtiveram, e agora teve uma mudança de novo na questão da distribuição, né? O fundo partidário permanece o mesmo, a divisão, mas a gente tem uma divisão de fundo, o fundo para as campanhas, né?
Então, como que vai ser feita essa distribuição? Se eu sou candidato sem partido, eu não tenho direito a fundo partidário, porque eu não estou naquela situação, eu não tenho como conseguir aqueles requisitos. O tempo de TV é a mesma coisa. A questão dos debates, né? Antes, até a eleição passada, 2016, a gente precisava, para participar dos debates, de 9 deputados, agora caiu para 5. Né? O que acontece? O candidato avulso, ele não tem 5 deputados para poder participar do debate. Então, a gente vai abrir para o candidato avulso, né? Então, acaba criando uma sistemática difícil. E, por fim, a questão da dificuldade de organização e de diálogo com a Câmara eleita, né? Como que um presidente sem partido vai conseguir ter um diálogo com os outros partidos se ele não pertence a nenhum deles? Ele vai ser filiado depois? Não vai? Qual bancada que ele vai estar, né? Quem que vai ser? Como que vai se formar isso? Então, são algumas questões de ordem prática que trazem uma dificuldade. Bom, falei até demais, né? Muito mais do que eu até pretendia. Agradeço aqui e devolvo a palavra ao professor Paulo. Agradeço, doutora Karina, pela detalhada exposição. Eu já não tenho mais o que falar. Vossa Excelência sempre tem. Doutor Gustavo. Boa tarde a todos. Eu inicio, claro, agradecendo o convite. O faço na pessoa do Dr. Sérgio Vitor, que foi o porta-voz do convite agora no Rio de Janeiro. Cumprimentar meus colegas de mesa, o Dr. Paulo, a doutora Karina, o professor André. Muito bom estar com vocês aqui, dividindo essas reflexões sobre sistemas eleitorais. E dizer que a minha tarefa, que eu achava muito difícil, agora eu posso dizer que ela é impossível. Em primeiro lugar, porque eu estou aqui substituindo a doutora Marilda, que por si só já é uma missão quase que realmente impossível por várias características dela, mas, sobretudo, pelo preparo invejável. Eu falo na presença e falo na ausência da Marilda, que ela é, sem dúvida, uma das maiores advogadas que eu conheço. Então, com certeza vocês estarão aqui prejudicados pela ausência dela, e eu farei o possível para tentar suprir essas minhas deficiências. E depois, o que torna realmente impossível a minha apresentação é que eu vou falar depois da doutora Karina, que fez aí um brilhante apanhado das formas de sistema e das virtudes e defeitos que todos eles possuem. Eu, particularmente, sou bastante cético em relação a mudanças de sistemas. Primeiro, porque eu acredito que é um assunto, como o ministro Torquato Jardim gosta de falar muito, num ramo do direito eleitoral que é feito pelo beneficiário da norma. O sistema eleitoral, sem dúvida, é o ponto mais difícil de você tentar trazer alguma racionalidade jurídica no direito comparado para dentro do parlamento, quando eles estão pensando, porque isso é o que de fato vai dizer quem vai ser e quem não vai ser eleito. Então é muito difícil você pegar, também citando as palavras do professor Torquato, a maioria eventual que está hoje no parlamento e dizer para ela: vamos mudar as regras do jogo para que, eventualmente, você que está aqui hoje não seja eleito na próxima eleição. Então, falar academicamente de reforma de sistema eleitoral é muito mais propício para esses ambientes realmente acadêmicos do que propriamente dizer que isso vai surtir algum efeito perante o parlamento. Apesar de todos os esforços, vários estudos foram encaminhados pela IAB, pelo IBRAD, a Abradep, todas as instituições que nós conhecemos aí que congregam profissionais ligados à ciência política, ao direito, enviaram várias opiniões ao Congresso e a conclusão foi que nada se mudou. Mas eu inicio fazendo primeiro esse apanhado fático e inicio dizendo que confesso que eu não sei se há razão de mudar. Eu não acho que o sistema proporcional nosso ele seja de todo ruim e que a solução para o país seja realmente a gente pensar num novo modelo.
Acho sim que nós temos defeitos pontuais que estão sendo corrigidos. Eu creio que a reforma de 2015, a doutora Karina falou agora de um ponto fundamental dela, que é a limitação do chamado efeito tiririca, a limitação do puxador de voto aos candidatos que obtenham no mínimo 10% do quociente eleitoral, já é uma mudança importante, que talvez nós não tenhamos ainda sentido os efeitos dela, porque não foi aplicada ainda uma eleição geral. A primeira eleição vai ser a de 18, que vai estar valendo a mudança no artigo 109 do Código Eleitoral, que foi implementada em 2015. Fora isso, 3 mudanças fundamentais agora na reforma aprovada na última sexta-feira. A primeira delas, já falada pela doutora Karine, e hoje de manhã também, é a cláusula de barreira. Sem dúvida alguma, uma das maiores críticas ao sistema proporcional é a dificuldade de governabilidade num modelo de presidencialismo de coalizão pela fragmentação partidária. Nós temos hoje 35 partidos e muito das dificuldades de aprovação de reformas estruturantes, como a reforma tributária e trabalhista, se deve àquilo que se chama de fragmentação partidária, muitos interesses fragmentados e cada um com aquelas picuinhas de eu quero um carguinho aqui, eu preciso de uma nomeação ali, e isso dificulta a aprovação de reformas macro. Isso, de alguma forma, a gente não sabe em que dimensão, porém, pretende-se reduzir esse efeito deletério do sistema proporcional com a implementação dessa cláusula de barreira progressiva. 1,5%, até chegar a 3%, exigindo-se 15 deputados, ou 15 deputados, dividido em 9 estados da federação. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que merece aplauso na reforma que foi aprovada agora. Segundo ponto, e esse, sem dúvida, eu acho que quase toda a comunidade jurídica defendia, que é o fim das coligações proporcionais. Essa é uma característica, era uma característica do nosso sistema proporcional que produzia as maiores distorções possíveis. O cidadão, não era incomum a gente verificar nos estados coligações do PT com democratas, do PPS com o PSDB, enfim, todo tipo de anacronismo, se fôssemos pensar pelo mínimo de racionalidade ideológica dos partidos, a gente via acontecer nas coligações, o que era aumentado pela não obrigatoriedade da verticalização. Então, se no plano nacional ainda se tinha algum constrangimento nessas coligações, nos municípios, que praticamente ninguém repara nisso, a liberalidade corria solta. Então, o fim da coligação proporcional, sem dúvida, vai gerar um fenômeno de maior fidedignidade entre aquilo que é depositado na urna e o reflexo que sai na votação, no exercício do mandato do parlamentar. Claro que isso tudo conjugado com a preservação do Instituto da Fidelidade Partidária. E o quarto fator, o terceiro trazido nessa reforma aprovada agora, é a distribuição das sobras também aos partidos que não obtêm o quociente eleitoral. A doutora Karine explicava aqui que na distribuição das cadeiras, em razão dos votos obtidos pelos partidos, é comum, claro, quase sempre ocorre sobras, porque os números não são exatos. E essas sobras, até a última eleição, elas só eram redistribuídas para partidos que já tivessem feito, no mínimo, uma cadeira. Então, acontecia, às vezes, do partido, no exemplo da Karina, ter obtido 10.100 votos, e ele obtinha 10 cadeiras, cada uma com 1.000 votos, e esses 100 votos dava direito a ele a mais uma cadeira. E um partido que fazia 9.000 votos não tinha direito a nenhuma cadeira. Então, os 100 votos da sobra acabava valendo mais que os 9.000 votos obtidos pela agremiação que não fez nenhuma. Então, esse também é um quarto elemento de mudança do sistema proporcional que eu acredito que pode ajudar a acabar com as distorções de resultado. Bom, feito isso, eu acredito que os eventuais problemas que permaneçam não são propriamente do sistema, e sim da forma como talvez ele esteja sendo executado,
e também na origem e depois exercido dentro do parlamento. Primeiro, e aqui eu vou trazer um tema que eu acho que eu vou voltar a ele em breve, mas é o fundamental, que é a democracia interna dos partidos, né? E o segundo é alguma forma de controle popular sobre aquilo que se pratica dentro do parlamento, não sei se um recall, ou enfim, algum mecanismo de controle, para que efetivamente a postura ideológica que se pretendeu adotar durante a eleição e que foi retratada no voto não venha a ser distorcida ao longo do exercício do mandato, a partir, repito, dos interesses casuais de A ou de B durante a legislatura. Então, eu penso que o sistema proporcional, eu acredito que pelo menos até vencerem-se as 3 legislaturas de implementação dessa cláusula de barreira gradual, progressiva, eu acho que não deveríamos falar novamente em mudança de sistema, e sim tentar aprimorar cada vez mais o sistema proporcional, que tem inúmeras virtudes, e talvez a maior delas, sem dúvida alguma, seja a de preservação máxima da representação das minorias e do aproveitamento máximo dos votos. Muito pouco se desperdiça de voto no sistema proporcional. Eu acho que o que está faltando é, uma vez formada essa representação e as minorias, justamente a se estabelecer algum tipo de controle popular ou de fidelidade, inclusive ideológica, às plataformas que foram estabelecidas no Estatuto do Partido e durante a campanha eleitoral. O outro sistema possível, e também acho que é muito interessante para a nossa sociedade, é o distrital misto. Foi muito debatido, existem muitas vozes qualificadas que defendem o distrital misto por várias razões. A primeira delas é que, na metade que seria distrital, ela permitiria uma proximidade grande com o eleitor, porque enfim, o Estado seria dividido, o Estado e o município seria dividido em distritos, e ali se daria uma espécie de eleição majoritária, e isso favoreceria com que o eleitor tivesse uma maior identidade com aquele que ele elegeu. Na parte que seria a votação proporcional do misto, também seriam mantidas as representações das minorias, porém, penso eu que seja um modelo impensável sem que se trabalhe com a ideia de lista fechada. Porque na parte que vai ser votação proporcional, teria que se estabelecer lista fechada. Para a lista fechada, o pressuposto, sem dúvida alguma, é a democratização interna dos partidos. E aí nós vamos iniciar uma nova etapa de crise no Brasil, que ao invés de ficar pensando em como resolver os problemas dentro das eleições, vai ser como resolver o problema dentro das agremiações. E isso vai ser repito, isso seria inaugurar um novo marco no direito brasileiro, sobretudo de regulação das atividades internas do partido. E isso é a contramão do que o Congresso Nacional está querendo. A PEC que foi aprovada agora, a reforma que foi aprovada se dá em 3 vertentes. Uma lei do Senado, uma lei da Câmara e uma PEC. A PEC ela trata justamente, no artigo 17, em aumentar a autonomia dos partidos. Ela diz o seguinte agora: é assegurada aos partidos a autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos órgãos permanentes e provisórios, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de coligações nas eleições majoritárias, vedada coligações proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, municipal, devendo o estatuto estabelecer norma de disciplina. Ou seja, aumentou, digamos assim, a autonomia dos partidos justamente para tentar barrar uma iniciativa do TSE, que foi a de estabelecer prazo de duração para as comissões provisórias, se obrigar os partidos a realizar eleições de diretórios, que é o passo 1 para se estabelecer um mínimo de democracia interna dos partidos. Na primeira iniciativa legislativa, regulamentar disso, feita pelo TSE, que se deu a partir do próprio artigo 17 da Constituição, que diz que o partido tem autonomia para se organizar, porém respeitados os princípios, dentre eles a democracia. A primeira iniciativa sobre isso do TSE,
o Congresso imediatamente edita uma emenda constitucional para reforçar a amplitude da autonomia partidária. Então, vocês imaginam o que seria estabelecer uma regra, um sistema novo distrital misto e, a partir daí, criar todo um arcabouço jurídico para disciplinar como é que são as eleições, como é que são os mandatos dentro do partido, quem pode e quem não pode votar, quais são as espécies de elegibilidade dentro da agremiação. Porque se fosse tratar de lista fechada, ou nós fazemos isso, ou então, aí, de fato, vai ser absolutamente dominada pela elite partidária que, ainda hoje, sobrevive muito bem. Então, acho que falar de distrital misto, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é pensar em como estruturar, organizar e democratizar as estruturas partidárias. Fora isso, e também teria algumas outras dificuldades. A primeira é a própria dificuldade de compreensão do sistema pela população. Não vejo que isso seja um grande problema, mas é um fator a se considerar. Como eu disse, o domínio dos caciques. E há quem diga também que se formaria uma espécie de... Se formariam duas classes de deputado. Os deputados eleitos pelo sistema distrital seriam uma espécie de vereadores em Brasília, para tratar de picuinhas dos bairros e tudo mais, ao passo que os deputados eleitos pelo sistema proporcional, esses sim seriam os representantes, os deputados como nós conheceríamos hoje. Pode ser que esse também seja um efeito, não sei nem se isso é bom ou ruim, mas é um efeito. E também tem alguma dúvida se quando nós falamos que o sistema distrital vai aproximar o eleitor da população, o eleitor do político, se isso de fato vai ocorrer e como vai ocorrer, como é que o eleitor fala com um deputado que trabalha em Brasília. Né? De que forma que se dá essa proximidade e até que ponto que a vontade daquela localidade vai ser efetivamente traduzida ao parlamentar. E, por fim, vem o distrital puro e o distritão, enfim, que eu jogo aí, não são a mesma coisa, mas eu jogo no mesmo balaio aqui. E aí eu coloco aqui que entrar nessa discussão é reconhecer a falência do nosso sistema. Né? Acredito que se chegarmos a um ponto, daqui a 10 anos ou 12 anos, e a situação política brasileira tiver agravada a um ponto crônico tal que nada mais apareça como viável, o distritão, sem dúvida, é a bomba nuclear e vamos recomeçar do zero. Aí eu realmente não vejo razão no distritão para a gente ter filiação partidária, obrigatoriedade de filiação. Aí eu acho que vai virar a lógica do cada um por si, joga 70 pessoas dentro de São Paulo, joga 70 cadeiras dentro de São Paulo, 20 mil candidatos e sobrevivam os 70 melhores e bom mandato. Campanha de governador. Absolutamente desprestigiadas as minorias, os votos todos, como a Karina disse aí, jogados no lixo, todos os não aproveitados, e que traria, talvez a única coisa que se possa defender nele o pretendido barateamento das campanhas, que eu também nem sei se seria uma realidade isso, a não ser no distrital puro, mas o distritão nem baratearia ser, porque o tamanho dos distritos continuaria o mesmo. Então, assim, acho que a conclusão que nós podemos tirar, que eu particularmente tiro, é que o sistema proporcional me parece ser, sim, a melhor escolha, principalmente após essas 4 mudanças que foram implementadas, uma em 2015 e essas 3 agora. Penso que seja o momento de esperarmos a implementação e a vivência da nossa sociedade com esse novo modelo proporcional para ver o que vai sair daí, quantos partidos sobreviverão, qual vai ser a qualidade dos deputados que vão sobreviver no parlamento com a cláusula de desempenho, com a ausência de coligações, com o redutor dos efeitos Enéia e Tiririca. Tudo isso vai nos dar, daqui a 10 anos, 12 anos, um novo Congresso Nacional, uma nova Assembleia Legislativa e novas câmaras municipais. E a partir daí é que eu acho que nós temos que voltar a pensar naquilo que deu certo ou deu errado e para onde devemos ir. É isso aí. Muito obrigado. Muito bom. Passo agora a palavra ao doutor André Lemos Jorge,
e que aqui passará também toda a sua experiência como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que integrou e abrilhantou aquela corte. Obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar meu amigo, professor Paulo Adib Casseb, que por muitos anos me ensinou nas Faculdades Metropolitanas Unidas, no nosso mestrado, e eu fico muito contente de vê-lo aqui no IDP, porque o sucesso feito pelo IDP em Brasília certamente se repetirá em São Paulo pela qualidade dos seus docentes e pela infraestrutura que eu tive a alegria de conhecer hoje. Quero também cumprimentar, na pessoa do professor Casseb, os professores Gilmar Mendes e o professor Sérgio Ferreira Vitor, que me fez esse convite e muito me honrou de vir falar nessa escola. Eu tenho um amigo que escreveu uma dissertação de mestrado e eu brinco com ele que a dissertação dele tinha tantos agradecimentos e tantas saudações que ficou quase maior do que o texto da dissertação. Mas eu não posso deixar de cumprimentar os ministros Henrique, sempre ministro, ministro Tarcísio, ministro Sérgio, aqui presentes, o que aumentam sempre a nossa responsabilidade, posto serem grandes, antes de ministros e de advogados, grandes professores. Cumprimentar aqui ao meu lado direito uma mulher combativa, grande advogada, que certa feita me impressionou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pois eu a vi fazendo uma sustentação oral grávida de 8 meses e 20 dias, de modo que o nosso presidente não sabia se acompanhava o julgamento ou acionava os enfermeiros para que, numa eventualidade, ela fosse socorrida ali para ir direto ao Albert Einstein. Doutor Gustavo, alegria revê-lo, encontrá-lo aqui. Seja sempre bem-vindo a São Paulo. Conte sempre com esse seu amigo aqui. Como eu falo por último, né, eu tenho a obrigação de ser rápido e ser provocador. Essa é a função, pelo que a professora Karina me disse, essa é uma turma de pós-graduação, né, o início de um projeto de pós-graduação. No projeto de pós-graduação, eu entendo, depois de alguns anos vivenciando os novos cursos, dentre eles o curso da EGEP, da Escola Judiciária Eleitoral, que tem um belíssimo curso de pós-graduação em eleitoral, do qual eu tive a honra de participar nas 3 edições, a função nossa que é mais de provocá-los do que trazer certezas. Sobretudo porque, em tema de reforma eleitoral, o ministro Henrique é bem mais antigo, e ali está o doutor Geraldo Agosti, que é mais antigo, mais experiente que o ministro Henrique, sabe que isso é debatido há não sei quantas décadas, talvez desde que nós tivemos voz e voto, sem medo de ter um coronel te dando um tapa na cara por você expor as suas opiniões. Eu sei que, não sei se alguns aqui vivenciaram isso, mas os pais de alguns vivenciaram. Então, nesse momento, talvez a gente esteja discutindo mais uma reforma eleitoral e que, como disse bem o doutor Gustavo Severo, o nosso ceticismo só cresce. Eu vou pincelar alguns trechos das falas dos professores que me antecederam para que talvez eu traga mais dúvidas, porque eu tenho de dividir as minhas dúvidas. Nesse momento, eu sou um oceano de dúvidas e uma colherinha de certezas. Talvez a minha única certeza é de que esse seja um mito inacabado. Prova disso, nós tentamos recentemente num grupo, vou fazer o comercial, um grupo de pesquisa na USP, traçar alguns temas, dividir alguns temas dentre acadêmicos, advogados, alguns juízes. Dividimos os temas da reforma política entre todos, e o título escolhido foi Reforma Política, um mito inacabado. Então, passado a isso, eu queria dizer que o professor Gustavo Severo tem muita razão quando ele é cético em verificar que os próprios legisladores, que são os deputados federais, na sua grande maioria, são aqueles que sempre iniciam a reforma política. Eu vou citar várias vezes o ministro Henrique hoje. Nós tivemos a oportunidade de sermos convidados para participar da comissão, e muito me entristece hoje, segunda-feira, logo após o prazo,
tudo aquilo que aquela comissão debateu. A Folha de São Paulo fez um levantamento excepcional no último sábado. Tudo ou nada daquela proposta inicial foi aprovado. Então, me parece que esse debate de 2 anos para cá, infrutífero eu não vou dizer que é, porque a gente sempre aprende algo e a gente sempre leva algo estudando. Mas nada do que a Comissão da Reforma Política propôs teve deliberação, professor Casseb. Talvez, no apagar das luzes, algumas propostas, como o fundão, eu nem sei quais foram aprovadas, porque, assim como o ministro Henrique, eu também passo por um período de quarentena e nós não temos estudado esses temas. Então, eu queria somar a palavra do professor Severo sobre o ceticismo com a palavra da doutora Carina, quando trouxe aquele raríssimo exemplo de que em 1812, me parece, dividiram os distritos, acho que não sei onde foi, mas ficou muito claro para mim, porque em 2012, também a Folha de São Paulo, vou falar da imprensa muito também, e sempre, a Folha fez um levantamento, o professor Casseb sabe disso, às vésperas da eleição 2014. Então, nós tínhamos de aprovar as reformas até 2013. E a Folha dividiu o município de São Paulo em 55 distritos. Então, ela fez assim, né? Cortou a cidade de cima a baixo e veio propondo isso, e junto com outros órgãos de imprensa auxiliares, propondo e tentando influenciar o Congresso. E, num determinado momento, essa discussão na imprensa e no Congresso morreu. E curiosos, né, que somos todos nós da academia, nós fomos tentar discutir isso com a imprensa num determinado seminário. E a resposta que me pareceu mais crível foi a de que, pasmem, houve uma pressão muito grande por um grupo de vereadores de São Paulo que, feita desta maneira, o recorte dos distritos, que competiria, sim, ao TRE de São Paulo, eles não seriam eleitos, 3 ou 4. Talvez os 3 ou 4, vocês sabem que não conta o número, né? Conta a força, o que vale é a força. Eles gostariam que o distrito fosse assim. Quando dividiram o distrito assim, outros 3 ou 4 ficariam de fora. Houve uma reunião no Palácio, aqui, dos vereadores, eu não lembro o nome, não sei se é tirado, 9 de julho, e essa história acabou e chamaram a imprensa, falaram, vamos acabar com essa discussão para a eleição de 2014, deixa que isso seja discutido para as eleições seguintes. É mais ou menos, isso eu não posso falar, eu gosto. Então, era só para comentar esse ceticismo do doutor Gustavo, junto com a questão do distrital que a professora Carina trouxe. Queria trazer também, neste diapasão, a questão de sempre, e por uma talvez coincidência infeliz dos vereadores e dos prefeitos, todas as grandes reformas ou os grandes testes tenham passado pelas eleições municipais. Eu me lembro que em 2015, véspera, portanto, da eleição municipal, nós recebemos a Lei 13.165, que tratava da proibição de doações de pessoas jurídicas privadas. Houve, não sei se no TSE houve, mas no TRE, muitos prefeitos, muitos vereadores, presidentes de partidos, perguntando como eles fariam a campanha. E, claro, que o tribunal não trata de caso pessoal, e a gente dizia para que eles procurassem os deputados federais das respectivas regiões para verificarem como iam fazer. Nesse momento, quando, a véspera agora de 2018, tanto se discutiu a criação do fundo público, nós também notamos que, para os vereadores, ficou a discussão, por exemplo, das coligações. Eu não sei se o doutor Gustavo e a doutora Carina, que advogam, já têm recebido consultas de prefeitos
ou de presidentes de diretórios municipais, porque parece que a proibição das coligações ficará para a eleição de 2020. Agora, você imagina, meu querido Paulo Adib Casseb, lá no interior de São Paulo, vamos tratar de São Paulo aqui, né? O sujeito que está acostumado com o seu procedimento de coligação, já tinha aquela limitação a 6 partidos, né, para tempo de televisão, que já me pareceu razoável. Nesse momento, ele, talvez coligações históricas, ele não saiba o que fazer em 2020, se isso sobreviver até 2020. Né? Além dessa proibição da coligação, você imagina, aí vou trazer o Nordeste como exemplo. Me parece, eu não sou a pessoa que conhece mais os estados nordestinos, talvez algum dos ministros do TSE tenha vivenciado isso melhor, que, coincidentemente, alguns estados têm 8 deputados federais, outros têm 9. E, por uma coincidência, eles são os presidentes dos próprios diretórios estaduais. Se você evitar a coligação, por que não se evitou já em 2018? Talvez porque esse deputado federal, ele não, sem se coligar com algum outro partido, ele não consiga ser eleito em 2018. Estou dizendo isso nos estados que têm 8, 9. Vou falar 10, eu não sei se existe estado com 10 deputados, mas como nós temos hoje 35 partidos, São Paulo não tem isso, nem todo deputado federal, São Paulo, Minas, Rio, nem todo deputado federal preside o seu diretório. Muitos vivem em litígio histórico e constante. Mas no Nordeste, certamente, o sujeito falou, não, se passar a regra da coligação agora, eu estou danado, porque eu preciso coligar para me eleger. De novo, isso fica para a eleição municipal como teste. Segundo ponto que eu gostaria de comentar sobre os meus professores antecessores. O terceiro ponto, daqui a pouco eu falo um pouco sobre o tema da palestra, realmente, talvez por enquanto eu fique só provocando. A justiça eleitoral, e aqui os maiores especialistas falarão depois de nós, né? Eu como um aprendiz de suas excelências, me parece que a justiça eleitoral é aquele ramo do processo, professor Tarcísio, que mais recebe influência da jurisprudência. Talvez a jurisprudência seja na justiça eleitoral a fonte normativa das mais importantes. De modo que, falando um pouco sobre accountability, né, que esse termo que parece novo para nós, mas a doutrina e a academia inglesa discutem desde o século XVIII. Ou seja, nós temos aí 200 anos de atraso, né? Nós não temos, em relação à Europa, só atraso em relação ao vinho, ao queijo, mas nós temos também em relação à academia. Há 200 anos a Inglaterra já discute isso. E a justiça eleitoral, talvez como um dos instrumentos mais eficazes de accountability na representatividade, ela também demande uma modificação. Nós temos, em cada estado, 7 membros no tribunal respectivo, assim é no TSE e na primeira instância, na magistratura de primeira instância, no piso, nós temos juízes que são modificados a cada eleição. Eu vi casos em que o juiz foi modificado por ter terminado lá a designação do Tribunal Regional Eleitoral, foi modificado no meio da eleição, e as decisões que existiam naquela comarca até junho, maio, a coisa virou totalmente ao contrário logo depois, e me parece que o político local, falando político como a classe política, ficou realmente desamparado. O TRE também. Nós temos uma composição que muda em 2 anos muito rapidamente. Já vi, a doutora Karina é prova disso, que na ausência de 2 membros, um por viagem e o outro por saúde, a diretriz da corte se modifique de uma sessão para outra.
Na mesma esteira, verifiquei que precedentes criados no primeiro voto, no primeiro processo da pauta, isso foi um caso emblemático lá, porque tinha um colega que chegou depois, vou dizer assim, o sujeito invocou em relação ao voto dele, ele falou, não, esse precedente não existe. Ele falou, não, existe sim, essa corte votou hoje às 13h30, o senhor não estava presente, ele tinha chegado às 14h30, e o advogado mais experiente pediu para que pautasse o processo dele depois. Então, essa instabilidade das decisões, até a Justiça Eleitoral exerce esse papel, também deveria ser revista. Agora, estou falando em reforma política como um todo. Outra coisa que me parece que a Justiça Eleitoral deveria também ter uma cisão, como alguns países da Europa, é a função administrativa. Né? Eu vi quantas vezes os nossos presidentes, corregedores, se preocupando com questões que não são afetas ao dia a dia de alguém que é jurista. Licitar um prédio, contrata o prédio, compra a cadeira para a zona eleitoral. Você tira o sujeito, eu vi assim, não sei nem como dizer, porque são questões que deixam um magistrado, sobretudo porque são sempre magistrados de carreira, nos TREs, desculpem, o sujeito não tem essa capacidade de dialogar com a administração. Então, esse é um outro ponto que aproveitei, nem ia falar disso, mas aproveitei quando falei da questão da modificação da Justiça Eleitoral. Outro ponto que eu queria tratar também, trazendo dos debates anteriores, o que me pareceu muito sábio da doutora Karina é quando ela falou sobre a contribuição, que tem muito a ver com a accountability, a contribuição, a ausência do Caixa 2. Né? Muito se discute, e eu faço parte de um grupo de pós-doutorado na Europa que trata sobre financiamento de campanha. Esse, para mim, é um outro mito que não acaba, porque lá nesse grupo estão professores de todas as partes do mundo. Alguns países já tiveram financiamento eminentemente privado, voltaram ao público, foram ao privado e agora estão discutindo um sistema misto. Isso para os advogados é maravilhoso, né? Porque nunca vai acabar. Isso é igual o tributarista, porque muda uma norma, uma portaria do ICMS, fica todo mundo rindo. E os eleitoralistas também têm um campo vasto, porque me parece que isso nunca vai acabar. Isso tem muito a ver com o sistema momentâneo de cada nação. Se você, por exemplo, viver em um momento democrático em que os sistemas, checks and balances, né, os sistemas dos freios e contrapesos, eles são mais eficazes, talvez o financiamento público seja ideal. Agora, em um momento em que você tem essa contabilidade deficitária, talvez o sistema de financiamento privado seja ideal. Então, isso sempre vai oscilar. Você não tem um momento pronto e acabado. O que é melhor, Casseb? Privado ou público? Eu tenho uma opinião hoje que é válida. Eu divirjo, eu tenho um grupo de pesquisa na universidade, são 7 integrantes. Os outros 6, que são meus alunos e deveriam me obedecer por um critério, né, de cautela, todos discordam de mim. E o grupo continua funcionando, isso que é bonito. Mas é válido o argumento deles. Não existe no direito certo e errado. Né? Se nós chegarmos a uma conclusão válida, ela deve ser mantida, mesmo que eu discorde frontalmente, como nesse caso. Então, a doutora Karina me disse aqui, e disse a todos depois, me parece que houve menos doação de Caixa 2, não pela proibição, mas sim pela Lava Jato. Em 2015, logo que a lei foi aprovada, eu cometi um equívoco de juiz novo, de dar uma entrevista para a Folha dizendo o Caixa 2 vai aumentar. Proibiu, vai aumentar. O sujeito que doava oficialmente, imaginemos de novo uma cidade do interior, e ali tem um grande supermercado. E ele está acostumado a doar, ministro Tarcísio, para aquele vereador dele, que é um sujeito que ele sabe que é do bem,
talvez ele comungue das mesmas ideias políticas, talvez nem políticas, mas às vezes ele comungue de ideias religiosas. Vamos dizer que ele ocupe a mesma igreja, frequente a mesma igreja, que ele seja padrinho um do outro. Ele não pode mais doar para esse vereador? É isso que me deixou, em 2015, absolutamente convicto de que o Caixa 2 ia aumentar. Chegou em 2016, esse sujeito que era dono do supermercado recebe a visita do compadre dele, vereador há 4 mandatos, sabe? Aquele que já deu nome de rua para o tio, para o avô. Aí ele fala assim, pô, me ajuda aí. Falo, rapaz, mas a lei não permite, a 13.165. Ora, ele pode até saber que não podia. E o compadre tinha de dizer isso para ele, olha, agora não pode, mas dá um jeito. Vocês acham que realmente esse sujeito não doou? Isso é Caixa 2. Então, esse foi o meu pensamento, e agora veio o que me tranquilizou muito, corroborado pelo seu pensamento. Tenho absoluta convicção, agora aprimorei, eu sabia que vinha aprender hoje à tarde aqui. O sujeito ele deixou de doar não pela proibição, mas por conta realmente da operação, das operações, né? Não foi uma operação só, é tanta operação que ninguém sabe mais o nome. E talvez daqui em diante nós tenhamos uma uniformização dos procedimentos para que isso seja coibido, mas de outro modo também para que a gente volte a discutir o financiamento privado. Essa é a minha opinião, vocês já perceberam, né? Eu acho que tem de existir o financiamento privado dentro de limites, com uma fiscalização rígida. Claro que nós não podemos, aqui nós somos juristas fazendo pós-graduação. Nós falamos muito isso, né, Casseb? Nós não podemos nos pautar pela opinião popular. Meu saudoso pai dizia o seguinte, não deixe essa opinião para o farmacêutico. Essa não é o seu Walter farmacêutico. A nossa opinião não é a popular. Mas talvez, em algum momento sobre o financiamento, nós temos de ouvi-los, porque passando por uma crise, aí é momentânea, voltando no aspecto do momento que vive a nação. O sujeito não está muito disposto a falar, olha, eu ainda pago o imposto e uma parte do meu imposto ainda vai financiar a campanha. Então, faço coro para que nós retomemos muito em breve o financiamento privado, até porque vai passar os 5 minutos, né? Eu já sei. Nós temos 2 fatores gravíssimos, e eu li o ministro Gilmar 1 minuto. Eu li o ministro... Está tão ruim assim, cara. Antigamente você me dava assim. Ministro Gilmar, em 2 momentos, foi muito corajoso. E nós, em São Paulo, já vivemos isso, ministro Banhos, há muito tempo. O financiamento das campanhas pelo crime organizado. São Paulo vivencia isso, não é de hoje, não. Até brinquei com o professor Sérgio Vitor, falei, olha, precisa dar uma nota aí, ó, dizendo que nós, em São Paulo, já falamos disso há muito tempo. O professor Casseb foi presidente do Tribunal de Justiça Militar e sabe, os levantamentos nossos são de chocar. O partido organizado em São Paulo, o setor de inteligência detectou, emitiu um salve, o salve é o comunicado oficial. Em 2015 ou 2016, agora não sei o mês nem a data, dizendo que a meta, é organizado mesmo, a meta era eleger 500 vereadores no estado de São Paulo em 2016. Então, esse dinheiro nunca vai ter carimbo, esse dinheiro não tem cheiro, esse dinheiro chega na campanha, chega em papel, chega muito. E o ministro Gilmar, acho que como a única voz corajosa, como eu estou no IDP, eu vou parafraseá-lo e vou dizer que foi ele que disse sobre o financiamento por parte das igrejas evangélicas. Não generalizando, até porque 99% das igrejas evangélicas são seríssimas, mas algumas ainda têm, por conta da imunidade, portanto, constitucional tributária, facilidade de arrecadação e de injeção nas candidaturas. E também, bem lembrado, a questão da utilização dos CPFs
né? Porque a doação de pessoa física ainda continua permitida. Candidatura avulsa, o doutor Gustavo e a doutora Karina já abordaram. Também me parece que esse argumento hoje utilizado pelo Supremo para, não sei se a votação, sinceramente não sei se começou ou não começou, mas me parece que utilizar a convenção para permitir também seria negar a vigência a boa parte da lei do ficha limpa. Eu brinquei com a doutora Karine que sobraria só a linha E, perde totalmente a graça ser juízo. Vocês podem renunciar, porque o bom é discutir G, P, L, aquela coisa errada toda. Aí, assim, vai passando, todo mundo acompanha o relator, não tem graça nenhuma de julgamento. Por fim, sobre os temas de provocação, justamente a cláusula de barreira. Não sei como ficou a questão da cláusula. Vale para agora, né, para a eleição, portanto, de 2018, tiraria-se a cláusula de barreira, mas, ministros, aí vai uma provocação a vossas excelências com relação às janelas partidárias. Não adianta de nada... Sérgio, já estou encerrando. Não adianta de nada eu aprovar uma cláusula de barreira se eu permito uma mudança, uma janela partidária. Claro que essa janela deve existir para alguns casos muito específicos e, para isso, existe, inclusive, uma ação de justificação de desfiliação, quando o sujeito não está à vontade, está sofrendo perseguição dentro do partido, mas as janelas partidárias hoje têm sido utilizadas como instrumento de negociação de tempo de televisão. Então, valendo essa cláusula de barreira, o Tribunal Superior Eleitoral também deve atentar pela negociação dos tempos de televisão que alguns parlamentares continuam trocando. E me parece que eu gostaria, como professor, deixar 2 textos sobre accountability. Um do professor Guillermo O'Donnell, foi escrito em 1998, e ali ele distingue sobre a accountability vertical e horizontal. No caso das eleições, no caso de representatividade, seria a accountability vertical. Portanto, eu recomendo fortemente a leitura desse artigo. E o segundo artigo, que não sei se virou livro, mas foi uma tese muito decantada em São Paulo, principalmente na USP, mas não na Faculdade de Direito, e sim na FEFELET, que é a Faculdade de Ciências Políticas, Letras, da professora, hoje professora da USP, professora Ana Carolina Yoshida, que trata, vejam o tema, accountability, meios de controle dos representantes. E com isso, professor Paulo Adib Casseb, meu amigo, sempre professor e colega, eu encerro e pedindo perdão. 0 minutos? Agora que eu li, eu li 1. Obrigado a todos. Eu agradeço. Se não fosse o evento das 5 aqui que me informaram, eu podia falar, seria uma satisfação ouvi-lo. Agradeço aos 3 palestrantes pelas exposições e agora, sem tempo para qualquer comentário, já convido o professor Ricardo Rezende para tocar adiante o próximo painel.